Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, do blog do Ronaldo, e vamos conversar sempre sobre ações políticas, políticas com P maiúsculo, com informação e, acima de tudo, com experiência política. Vamos conversar hoje sobre direito eleitoral e aplicação do direito eleitoral nas eleições de 2014. A nossa convidada é a advogada Ana Paula Rocha Teixeira, que está aqui conosco. Ana Paula, obrigado pela presença aqui no nosso blog do Ronaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, nesse bate-papo com você. E o que eu puder ser útil e contribuir aí um pouquinho com essas informações sobre direito eleitoral. O que nós mais queremos, Ana Paula, é que os nossos internautas fiquem informados sobre a questão política, como eu repito, política com P maiúsculo, né? Não política de politicagem e principalmente exerçam a cidadania. Mas vamos lá, vamos falar de você. Advogada, formada quando e onde? Formei em 2005 na PUC Minas, né? Eu tinha feito primeiro um curso de arquitetura e urbanismo na UFMG e depois mudei radicalmente minha área de atuação, até porque me envolvi muito com política e com essa questão da luta democrática, sempre isso mexeu muito comigo e aí o curso de Direito, ele casava muito bem com tudo isso que eu estava vivendo. Então fui para o curso de Direito e formei em 2005 na PUC. É importante que as pessoas saibam que a doutora Ana Paula Rocha tem uma vivência política, partidária, uma militância e tem também o estudo de uma universidade competente, na minha opinião, como é a PUC, Pontifícia Universidade Católica. E a opção por direito eleitoral, tanta coisa no direito aí, e Ana Paula, você vai mexer com direito eleitoral, como eu costumo dizer, para mim é alegria, mas por que você? Não, justamente como eu estava falando, da minha história toda, desde a época da escola de arquitetura, que eu fazia trabalhos de extensão na faculdade, dentro das favelas em Belo Horizonte, então eu sempre tive muito essa vocação, esse chamado mesmo, sempre mexeu muito comigo da questão do público, daquilo que é de todos nós, da questão política, e isso foi me formando de uma tal maneira que é muito prazeroso e eu acredito que o meu trabalho contribui para a formação da democracia, para esse processo democrático do país. E o direito eleitoral ele vem tratar justamente dessas relações, né, da questão das pessoas poderem escolher seus representantes que vão atuar de forma a consolidar definitivamente, eu espero, a democracia no Brasil. E, enfim, essa paixão mesmo pela coisa pública, pelo que é de todos, para que a gente consiga superar os problemas que a gente ainda tem, muitos, né? A população tem muito o que reclamar, reclama muito ainda, né? De todo o processo político, da nossa classe política, mas com todo esse trabalho de conscientização das pessoas e de fortalecimento, né, das relações eleitorais, do processo de escolha dos nossos representantes, é que a gente vai caminhar e melhorar cada vez mais. E estamos melhorando na minha maneira de ver. Vamos conversar sobre isso aqui. Ana Paula, você formou, trabalhou em alguns escritórios, fez assessorias, fez consultorias, mas depois você caminhou para o escritório próprio. É isso mesmo? Conta para nós. Caminhei para o escritório próprio em virtude assim, de uma particularidade minha mesmo, que eu queria que o meu escritório tivesse a minha forma de ver a política e esse trabalho. Eu costumo dizer que lá nós temos um diferencial, que é o fato de eu já ter sido candidato, de ter sido militante política partidária, e conhecer esse lado do candidato, da pessoa que se propõe a ser esse representante e as dificuldades que ele tem, porque muitas vezes a gente vê só o lado assim, de determinados políticos que não exercem a política com P maiúsculo, como você falou, e esquecemos do outro lado que o candidato ele sai do meio da nossa população. Então, se nós temos problemas na nossa classe política, é porque nós temos problemas na formação do nosso próprio povo. Tem muita gente, inclusive, diz pra gente, eu tenho uma militância também grande na área política, você sabe disso, de mais de 30 anos, e tem muita gente que fala comigo assim, eu escuto com muita paciência, que tem sua característica do político. Olha, a culpa não é do político, a culpa é do eleitor que colocou o político lá. Depois nós vamos discutir esse assunto. Mas para comunicar, nós temos aqui o blog do Ronaldo e eu estou sabendo que vocês também têm um blog lá. Conta para nós a história do blog. Sim, nós temos um blog especializado só em direito eleitoral, que é o www.blogdodireitoeleitoral.com.br.
E lá a gente veicula todas as novidades, tudo que diz respeito ao direito eleitoral, que é de interesse tanto do eleitor como daqueles que querem ser candidatos. Ana Paula, a gente estava conversando, né, a gente está aqui na nossa gravação, que na verdade a eleição é 5 de outubro, é um domingo, vem aí Carnaval, vem Semana Santa, vem Copa do Mundo, mas na verdade a eleição, pelo menos do ponto de vista do direito eleitoral, já começou, já está em vigor, já estão em vigor algumas orientações eleitorais, é isso mesmo? Sim, até 5 de março desse ano o TSE ainda pode expedir algumas resoluções, mas as principais já estão em vigor desde o final do ano passado, todas elas com base na lei eleitoral e no Código Eleitoral. E nós temos algumas datas, o calendário eleitoral já foi publicado, vocês podem encontrar ele no site do TSE, no meu blog também tem o calendário eleitoral. E algumas datas já estão em vigor, desde o dia 1º de janeiro, por exemplo, os partidos políticos já podem abrir uma conta eleitoral específica para arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, com seu próprio CNPJ. Tem algumas vedações a associações que são vinculadas a pré-candidatos e que recebam verbas públicas, que algumas vedações que elas não podem mais, desde o dia 1º de janeiro, fazer. Nós temos aí já prazos de desincompatibilização, que é quando o candidato tem um cargo público e precisa se afastar para ser candidato, e que no primeiro escalão é de 6 meses, então o pessoal já está até saindo, né? O caso mais conhecido agora é do governador Antônio Augusto Anastasia, que deve ser candidato ao Senado, a gente tem que falar sempre assim. Então, em ele sendo candidato ao Senado, eu tenho tomado essa decisão, tem que afastar 6 meses. 6 meses antes, e a maioria dos casos de desincompatibilização são de 3 meses. Né? Mas nós temos casos de 4 meses e até de 6 meses, como é o caso do professor e governador Antônio Anastasia. Vamos para outros casos também que a gente comenta, por exemplo, a questão de pesquisas eleitorais. Agora todo mundo fica muito interessado, só que as pessoas precisam saber que a partir de 1º de janeiro de 2014, né, a pesquisa tem que ser notificada ao Tribunal Superior Eleitoral para ser publicada. É isso mesmo? Exatamente isso. Já estão valendo as regras para as pesquisas eleitorais, elas têm que ser registradas na Justiça Eleitoral. E muito cuidado para os veículos de comunicação, especialmente esses assim de menor porte, de bairros e tudo, ao publicar notícias como se fossem, às vezes, uma pesquisa eleitoral, e às vezes não são, e que depois podem vir a ter problema na Justiça Eleitoral. Eu tenho um caso desse, de um veículo que não publicou uma pesquisa, mas que está sendo multado como se tivesse publicado. Aí entra a advogada ou advogado para defender. Sim, mas a gente sempre pede para que os candidatos, os veículos de comunicação, aquelas pessoas que vão doar dinheiro para a campanha, que façam um trabalho preventivo, que tenha o advogado e também um contador durante o processo para evitar problemas, porque a Justiça Eleitoral está muito rígida em função de querer, talvez, modificar determinadas situações políticas no país, e muitas vezes a gente não consegue depois explicar que aquela situação não foi bem, né, que direito depende de provas. Nós estamos conversando hoje, dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira. Há 2 dias atrás saiu publicada uma pesquisa, e se você quiser tomar conhecimento dela, uma pesquisa da sucessão presidencial, blog do Ronaldo, blogdoronaldo.net, está lá mostrando a Dilma, a Aécio, Eduardo Campos e candidaturas novas. Eu vou fazer uma previsão aqui em nome do blog do Ronaldo. A eleição presidencial no Brasil vai ser de 2 turnos. Grave isso aí, daqui a um tempo vocês vão poder me cobrar. Ana Paula, eu conheço bem essa vivência política, essa vivência partidária, e eu digo com toda tranquilidade, com toda firmeza, nenhum candidato, seja ele presidente da República ou presidenta da República, ou vereador da menor cidade que tiver, não se concebe hoje mais fazer campanha política sem uma assessoria jurídica. Exatamente. A gente pede para que os candidatos procurem o trabalho preventivo, a assessoria jurídica, antes do problema acontecer. Porque são problemas de diversas naturezas, diversas formas, que o candidato às vezes nem imagina que pode acontecer. Então, às vezes, um comerciante, às vezes é um candidato a vereador, não é o caso das eleições agora de 2014, simples, né, com dificuldade financeira, às vezes consegue lá que um comerciante amigo dele doe lá, sei lá, 5 mil reais para a campanha, e depois esse comerciante vai ter problema porque, na verdade, ultrapassou o limite que ele podia doar do faturamento. Então, assim, para que você não tenha problemas e não cause problemas para os seus amigos e para as pessoas que estão até colaborando com você na campanha.
e problemas de ficar inelegível, de ter que pagar multa e de ganhar uma eleição e depois perder o mandato porque fez compra de votos, captação ilícita. Então, que tenha assessoria jurídica preventiva durante todo o período eleitoral. A gente sabe disso, muita gente faz isso aí, que uns chamam de caixa 2, outros chamaria de corrupção, mas muita gente também, como a Ana Paula coloca aqui, faz isso por desinformação, até no intuito de ajudar um amigo, de ajudar um companheiro, até boa pessoa, mas às vezes essa pessoa vai ser eleita numericamente e não vai assumir o mandato. Exatamente. A justiça eleitoral está mais rigorosa de uns tempos para cá, não, advogada Ana Paula? Está muito rigorosa, há quem critique, eu não critico, eu acho que é bom para a democracia no país, mas há quem critique, eu respeito a opinião, de que está se judicializando a política, né? Mas o fato é que as coisas estão acontecendo dessa forma, então está muito rigorosa e pode vir a trazer problemas para a pessoa. Uma pessoa é candidata, às vezes até desiste de ser candidato, não presta contas porque acha que como desistiu não precisa prestar contas, depois não consegue fazer um concurso público, não consegue fazer um vestibular, não consegue porque não tem quitação eleitoral. Né? Então não é só para ser candidato novamente, pode atrapalhar a vida da pessoa até para tirar um passaporte. Né? Então, volto a insistir, que tem uma assessoria jurídica preventiva acompanhando, porque é uma coisa séria ser candidato, não é uma coisa simples, não. Ana Paula, o desconhecimento, a desinformação às vezes é tão grande que há pouco tempo atrás, alguns poucos dias atrás, me ligou uma pessoa, quero ser candidata a deputada agora nas próximas eleições, nunca mexi com política. Aí eu perguntei, você é filiado a algum partido político? Eu falei, não sou. Falei, então você não pode ser candidato. Tem gente que não acredita na gente. Como é que é isso, Ana Paula? Pode ser candidato ou não pode, quem quiser agora? Não pode mais. Não, para ser candidato você tem que estar filiado a um partido político com 1 ano de antecedência das eleições, ou seja, no início de outubro de 2013 já teria que estar filiado para as eleições de 2014 e também tem que ter domicílio eleitoral de 1 ano aonde você vai candidatar, né? No caso, Minas Gerais, por exemplo. Ana Paula, você já deu algumas sugestões, mas para terminar o nosso programa, eu queria que você olhasse para a Câmara, por favor, e desse orientação, principalmente aos candidatos que vão começar agora, vão disputar o primeiro pleito, por exemplo, quando é que eles devem contactar e depois, se for o caso, contratar uma assessoria jurídica pela campanha. Eu quero lembrar a você que nós devemos ter em Minas Gerais cerca de 1.000 candidatos a deputados estaduais, são 32 partidos, nós já conversamos aqui com alguns partidos, todos estão lançando chapa, querendo eleger mais ou menos 1.000 candidatos a deputados estaduais aqui em Minas Gerais. Eu quero te dar um conselho jurídico para esses jovens candidatos. Eu aconselho que já inicie esse trabalho preventivo a partir já da convenção ou mesmo de 1º de junho. Ainda que a convenção seja no final de junho, porque você está ali no processo de registro de candidatura, você já pode, a partir de determinado momento de junho, até fazer locação de imóvel para comitê. E tem todo aquele problema de dúvidas. Eu já posso divulgar que eu sou candidato, não posso, eu posso fazer campanha dentro do partido para ser candidato. Então eu acredito que a partir de 1º de junho já é uma data interessante para ter essa assessoria e que vai, no meu modo de ver, até dia 31 de dezembro, né? Quando você extingue o CNPJ do candidato e se ele não tiver problemas, né? Eu tive clientes que nós não tivemos problema nenhum, então não teve processo para frente. Então aí encerrou o contrato em dezembro. Ana Paula, muito obrigado a você pela presença aqui. Bons trabalhos na campanha eleitoral agora de 2014, né? E eu quero agradecer a você também, Blog do Ronaldo. Fique sempre com a gente. Até o nosso próximo encontro.